Como montar sua carteira de investimentos de uma forma diversificada? Esse é o tema do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre isso na prática e como você monta uma carteira, quais são as maiores dificuldades que a gente observa quando a gente está montando, quando a gente está pensando nos investimentos. E aí já de cara é importante a gente desmistificar um pouco isso, que talvez ainda tenha algumas pessoas que pensem que investimento é uma coisa de gente que já é rica, e muito pelo contrário, né? Investimento é para todo mundo, investimento é para quem quer ser rico ou não, para quem quer ter apenas uma estabilidade financeira, tranquilidade, atingir objetivos de curto prazo, de repente, o investimento te ajuda nisso. E hoje está cada vez mais fácil a gente conseguir fazer isso, porque toda a indústria de investimentos está facilitando a entrada de players menores, né, de pessoas do varejo, cada vez mais fácil, tem menos custos, né? Tem investimentos que antes era só para investidores qualificados, como por exemplo BDR, né, você comprar daqui do Brasil, você se expor a dólar e comprar empresas de fora do Brasil. Esse investimento antes era só para investidores qualificados e a pessoa tinha que ter R$ 1 milhão comprovados investido em valores mobiliários, né, em ações, em fundos de investimento imobiliário, em fundos de investimento, ou então comprovar um conhecimento aí acima da média com alguma certificação no mercado financeiro. Então, está cada vez mais fácil, tem mais investimentos, com menores valores você consegue investir, então desmistificando, o investimento é para todo mundo, para você, para mim e para todo mundo. Agora, por que pensar numa carteira de investimento e não em algum investimento solto? Primeiro, porque quando você olha para uma carteira de investimento, você desenvolve a visão de gestor, né? A visão de quem vai administrar ali seus recursos, cada vez fazer eles crescerem mais, olhar de uma forma holística e de uma forma completa os investimentos e perceber onde é que você está errando, onde é que você não está cumprindo com o objetivo, se a carteira está diversificada, se você está cumprindo o plano. Então, quando você olha para uma carteira fechada e não para investimentos soltos, facilita a gestão dos seus objetivos de médio, de curto e de longo prazo. E um ponto muito importante é que uma carteira de investimento se diferencia de uma forma extremamente oposta de uma aposta. Ou seja, você acha que de repente o mercado de criptomoedas vai bombar, você vai lá e compra tudo de Bitcoin, de Ethereum. Sei lá, vai que você pense isso. Isso aí não é uma carteira de investimento, você está fazendo uma aposta. Uma carteira de investimento você tem que pensar em cenários econômicos, tem que pensar em diversificar para mitigar riscos e pensar sempre no seu perfil de investidor. Isso é uma das coisas principais na sua carteira de investimentos. E aí, na prática, como é que você monta a sua carteira de investimento? A primeira coisa, você faz a análise do seu perfil de investidor. No seu banco ou na sua corretora, quando você vai entrar lá no módulo de investimentos, de perfil, vai ter um questionário com algumas perguntas sobre risco, sobre a sua percepção de volatilidade, sobre os seus objetivos, como você lida com o dinheiro, quanto você tem para aportar todo mês, seu objetivo, um monte de perguntas, às vezes poucas perguntas, mas às vezes muitas perguntas que ajudam a entender o seu perfil. Vai ver se você tem um perfil que é conservador, quer correr menos riscos, se você tem um perfil moderado que aceita um pouquinho de risco, ou se você tem um perfil agressivo ou arrojado, que é uma pessoa que aceita bem mais risco, só que não é porque você tem um perfil arrojado ou agressivo que você vai investir somente em investimentos muito agressivos, porque aí não seria uma carteira de investimento resiliente, que aguenta oscilações do mercado. É sempre importante lembrar que tem que ter os pesos aí na sua carteira de investimento de acordo com o seu perfil. Aí você pode diversificar de várias formas. Tem tanto a classe do ativo, quanto a geografia de onde está seu investimento, quanto o setor da economia em que você está investindo. E aí dentro de classe de ativos a gente tem lá renda fixa, ações, fundo de investimento imobiliário. Dentro de renda fixa a gente tem operações muito conservadoras, atreladas ao CDI ou então ao Selic. Você tem aí títulos do Tesouro que são menos conservadores assim, que estão atrelados aí ao IPCA, títulos pré-fixados. Sobre o Tesouro eu recomendo até que você veja uns vídeos que eu fiz atrás, eu vou deixar uma playlist logo aqui em cima, explicando bem os conceitos do Tesouro, porque é sempre importante você entender sobre investimento antes de entrar. Não entra aí porque alguém disse alguma coisa, você faça o seu estudo, tenha convicção do que você está fazendo, entenda sobre isso, porque eu já disse, ninguém melhor do que você cuida do seu dinheiro. E Tesouro tem volatilidade no meio do caminho. Lá no vencimento é garantido, mas no meio do caminho tem volatilidade, é sempre bom lembrar. E ainda dentro de classe de ativos, você pode investir até em criptomoedas, também é uma classe de ativos diferente. Você pode investir em moedas, de repente, tem fundo de investimento que compra dólar, compra euro. Aí dentro da diversificação por setor, por exemplo, você compra ações, vou ter lá 5% da minha carteira em ações. Aí dentro ali da carteira de ações você pode escolher. Vai ter ações de bancos, vai ter ações de commodities, de empresas exportadoras. Aí se você pega uma empresa exportadora, você está diversificando geograficamente também, que aí já entra no outro ponto, né? Que você está diversificando porque é uma empresa que exporta, por exemplo,
papel e celulose, então a receita dela inteira vai ver em dólar, então você está exposto aí às variações cambiais. E até dentro de fundos de investimento imobiliário você pode diversificar aí dentro do setor, porque tem fundo de investimento de logística, fundo de investimento corporativo, de varejo, de shopping, de incorporação, de construção, de venda, tem fundo de investimento que compra outros fundos, então tem como você diversificar aí também, e isso vale a pena. É a diversificação geográfica, eu já acabei citando aqui, é você fazer compra de ativos que estão vinculados à variação do exterior, ou então ativos na prática que estão lá fora, fazer compra aí de moedas de outros países, então também é uma possibilidade de diversificação. E é importante você saber que não tem um número mágico, por exemplo, você se expõe 20% da sua carteira a risco, porque você viu que você tinha um perfil moderado, então poderia se expor a 20% de repente em ativos de risco que tem uma volatilidade, você fala, não estou mais confortável com essa volatilidade, vou retirar um pouco. Então o número não é fechado, tem que ser de uma forma que fique confortável para você, porque seus investimentos estão aí para te trazer tranquilidade, né? Você administra eles e gerencia e toma decisões de uma forma que ele não te dê mais problema, mas sim mais tranquilidade. Você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. E aí, nessas horas que você vê que não está confortável, você rebalanceia a carteira, né? Você tira daqui, coloca aqui, ou então, em algum momento que de repente a parte de renda variável subiu muito e você fala, muito legal, só que eu quero pegar essa parte do lucro e diversificar também para voltar a ter os mesmos pesos aqui que eu tinha escolhido lá atrás. E aí eu vou ajudar vocês, porque o próximo vídeo eu vou fazer uma carteira simulada, que não vai ser recomendação de investimento, é só uma simulação, uma hipótese aí de carteiras de investimento que eu vou montar. Vai ter uma conservadora, uma moderada e uma arrojada ou agressiva. Eu vou fazer só uma simulação para a gente ir acompanhando aí quem que se beneficiaria melhor aí dos cenários da economia. É sempre bom lembrar que vai ter ano eleitoral aí muito em breve, então isso causa uma volatilidade gigante aí no mercado, especialmente de renda variável, que é movido por expectativa. Aí é sempre bom lembrar que existe um termo que é diferente de diversificação, que é o termo pulverização. O que é pulverização? É quando você não sabe o que você está comprando, não sabe que investimento que se adequa ao seu perfil, você vai lá e compra uma ação de cada, você compra um fundo de cada. E fazer isso sem critério é um problema muito grave. Aí você tem que olhar, tenha calma na hora de investir, né? Analise os investimentos, porque se você escolher um bom investimento, você pode escolher ele, tomar a decisão e casar com ele para o resto da vida, porque você sabe que é um bom investimento. Quando tiver um problema aí, de repente você tendo certeza que é um bom investimento, ele ficou mais barato, você acaba comprando mais. Então, analise com calma os seus investimentos e tome decisões bem acertadas. Até o próximo vídeo.